Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Hoje eu tô animadíssima com a nossa live. Vou estar aí entrevistando a Jane Louise, sendo entrevistada por ela e por vocês. Você pode ficar à vontade, entrar no nosso canal, participar da nossa live, fazer perguntas sobre a violência doméstica e a gente vai conversando aí. A Jane Louise já chegou aqui na área e a gente vai entrar para bater um papo. Vamos lá bater um papo para a gente entender a nossa forma de funcionar. Boa tarde, Jane Louise. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Deixa eu ajustar aqui. A Paola tá aí. Paola, Vânia, SOS Baby, Josi, Nath. Vamos lá, quem mais? Também At chegou, Beautiful, Ângelo. Angel, Vamos lá, gente. Hoje a Angel. gente vai conversar muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas essa live de hoje é uma live para você entrar, participar. Nós vamos tirar dúvidas sobre violência doméstica e dependência emocional. A gente entende que as duas coisas caminham juntas. A gente entende que para alguém se submeter a uma violência doméstica, ela tem uma dependência emocional. Por isso que a gente não pode julgar essa pessoa, no sentido de falar, é o óbvio, ela não está vendo, ela está vendo, mas ela tem algo que faz ela ser cúmplice naquele momento. Mas a gente vai esclarecer isso para você. E eu quero que a Jane Louise, a nossa advogada do projeto Liberte do Opressor, a nossa diretora do projeto, se apresente, fale um pouco aí sobre quem é ela, por que ela chegou nesse caminho e o que ela tem para acrescentar nesse dia aí, essa terça-feira de coronavírus, onde a gente já está sabendo e estamos muito tristes de entender que a violência doméstica já aumentou nesse período. Vai lá, doutora Jane. Bom, boa tarde, meninas e meninos. Eu sou Jane Louise, eu sou advogada, sou psicanalista. Atualmente exerço uma função na Comissão de Assistência a Vítimas de Violência Doméstica no OAB Niterói, idealizadora do projeto Liberte do Opressor. Tá aqui, ó. Junto com Eu também Irlânia, né? tenho. Essa idealização não foi sozinha, ele nasceu no meu coração, mas quem estava comigo nesse momento de nascimento, do parto do projeto, foi Irlânia. Irlânia foi a parteira do projeto. A sua parteira. É isso. Então, não, Ah, apesar da idealização vir do meu coração, do meu propósito de vida, o Senhor a colocou do lado, né, do meu lado, para isso. Então, somos as idealizadoras do projeto. Irlânia, tem muita gente aqui que não te conhece, e aí eu hum. queria que você se apresentasse. Ok, eu vou me apresentar. Meu nome é Irlânia Ribeiro, sou coaching, sou psicanalista, trabalho com inteligência emocional, sou especialista em inteligência emocional e psicologia positiva e trabalho com autoconhecimento. E eu acredito que autoconhecimento é o melhor caminho para a gente se entender e descobrir por que a gente vai se enroscando em situações na nossa vida. E este é o momento da gente conversar, tirar dúvidas e aprender. E o que eu me apaixono? Eu me apaixono quando alguém fala assim: eu venci, eu melhorei, eu cresci, eu evoluí, eu saí desse buraco e eu aprendo todo dia que o poço ele tem uma mola no fundo. E se você está no fundo do poço, você só precisa encontrar onde está essa mola para você voltar e não precisar voltar para dentro desse poço, porque você já encontrou o caminho, você aprendeu o que precisava aprender para você seguir e viver da melhor maneira que você precisa viver. Então é isso. Meu nome é Irlânia, me sigam nas redes sociais aqui e no final tem aí a divulgação de um projeto que já está para nascer há muito tempo,
que é o grupo terapêutico para mulheres vítimas de violência doméstica. Um grupo de 10 encontros. Eu vou falar de novo lá nisso no final. Mas vamos lá, doutora Jane. Eu quero deixar vocês tranquilas e, assim, com toda a liberdade de perguntar o que acontece, contar um pouquinho aí o que você precisa saber, o que acontece com você que você ou repete situações ou caiu na violência doméstica. A Josi está falando aí que ela se libertou para não cair nunca mais. E é Amém. isso mesmo, Josi, eu te dou os parabéns por isso e vamos juntas nesse processo, porque se você saiu disso, é realmente para você não voltar mais e a sua dor não é para te matar. A tua dor é para falar para outras pessoas: ei, existe solução. Ei, você pode sair disso porque eu saí. Então, a gente não quer, em hipótese nenhuma, que nossas irmãs, porque é assim que a gente vê uma mulher vítima de violência doméstica, a gente vê como irmã nossa, como mulher junto com a gente, volte para essa dor. A gente não quer isso. A gente quer que você saia viva para você viver o melhor tempo da sua vida. Porque esse período que você passou, e eu já estou profetizando assim, que você passou, é um período de aprendizado, mas um aprendizado para você crescer, evoluir, expandir na sua vida. Então vamos lá, doutora Jane. A gente sabe que existem muitas dúvidas referentes ao que é violência doméstica, o que a Lei Maria da Penha agrega como violência doméstica, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tudo bem? Enquanto isso, você vai ouvindo e vai colocando as suas perguntas, vai dizendo aí o que você está fazendo aqui junto com a gente, qual é a sua dor, o que você venceu, qual é a sua dúvida, e a doutora Jane vai respondendo e ela vai esclarecer para a gente agora o que é violência doméstica e o que a Lei Maria da Penha fala sobre isso. Pois bem, o tema aqui do nosso encontro é perguntas e respostas. Então, como a Irlânia falou, coloque a sua pergunta, a sua dúvida aqui. Enquanto a pergunta, a dúvida não vem, eu vou só dar uma pincelada, né, na lei. Não sei, para mim está carregando aqui, mas eu já tirei da... Tô te vendo. Tem várias cartilhas sobre a lei, né? Eu tenho 3 modelos diferentes, né? Do TJ aqui do Rio de Janeiro, que é onde a gente está, e muitas alterações nessa lei desde 2006, que ela existe desde 2006, porque eu ouço que essa lei é nova, ela não é nova, e nessa cartilha enumera todos os tipos de violência, que são 5. A última alteração que nós tivemos foi essa semana sobre a obrigatoriedade do agressor, do réu, no processo sobre a Lei Maria da Penha, ele participar de reuniões terapêuticas. Antes era uma forma facultativa, agora vai ser obrigatório, encontros semanais de até 15 homens, grupos reflexivos, que já existia, só não era regulamentado, e agora está regulamentado, e isso é maravilhoso. Como psicanalista, eu digo que é o começo da cura dos homens, vai ajudar muito. Se todos entenderem o propósito do grupo reflexivo, vai ser maravilhoso. Pois bem, os 5 tipos de violência doméstica, quais são? A psicológica, a moral, a física, a sexual e a patrimonial. Sexual, manter relação sexual ou atos libidinosos contra a vontade da vítima. A moral, caluniar, injuriar, difamar, expor fotos, a vida íntima da mulher. Da mulher, lembrando também. Vítima de violência doméstica são só as mulheres. Mulheres. A Lei Maria da Penha, ela só trata a vítima, a mulher. Ok? As outras vítimas, criança e homem. Homem também é vítima de violência. A legislação já existe. Ela só não é como gênero, como mulher. E aí entra a Lei Maria da Penha. Ok?
A moral, já falei, a sexual, a física, que é o empurrar, o chutar, o bater, a psicológica, que para mim é a pior. Eu entendo que as outras 4 violências começam na psicológica, começa na dependência emocional, que é humilhar, insultar, isolar, perseguir, ameaçar, oprimir, controlar, e a patrimonial, que é outro tipo de violência que muitas empreendedoras sofrem isso, que é reter o dinheiro, usar o CPF, quebrar celular, quebrar carro e fazer compras no nome e não pagar, e etc, etc. Mas, como eu falei, a pior delas e o início de todas elas é a psicológica. Por isso que é importante tratar o emocional, entender se você é uma dependente emocional para não cair num relacionamento abusivo e não ser vítima numa situação muito mais complicada, numa relação abusiva, para não ser vítima disso e nem sobrecair, né, a violência doméstica. E é isso. Eu separei Gente, eu perguntas para quero... você, espero que você tenha Tá. perguntas para mim, porque se o povo não fizer pergunta, fica difícil. Né? Vamos A lá. Gente, Jaqueline aqui está falando que concorda, eu que a colo... psicológica é a pior e que, inclusive, ela faz terapia. Muito bom, Jaqueline. Esse é o caminho da cura para o emocional. A terapia é muito importante. Perfeito. Na verdade, assim, você vai colocando aí sua pergunta, seu questionamento, tudo isso. E aí eu queria falar exatamente sobre acho que foi a Ana que colocou aqui, que a psicológica é a pior, né? É, A Ana. pior. Ok. Ana, eu sei que a psicológica é a pior, mas o que a gente encontra nos atendimentos, nos processos, é o seguinte: eu aceito tudo, menos um tapa. Ele me xingou, ele tal, mas ele não encostou em mim. A gente sabe que as feridas emocionais são feridas que muitas vezes a gente traz da nossa infância e que muitas vezes determinam a nossa maneira de agir na vida profissional, como mãe, enfim, que são marcas no nosso psicológico, ok? Porém, se tratando de violência doméstica, a gente encontra a busca ou a procura da pessoa agredida, né, da vítima, quando ela chega ao ponto que ela apanhou ou que ela descobre que não tem mais nada no nome dela, aí ela fala assim: eu vou procurar ajuda. E eu quero dizer para você, mulher, uma coisa já. Você não tem que consertar ninguém. A gente não está falando de um conto da princesa, onde o amor verdadeiro vai construir o outro ou vai consertar o outro. Na violência doméstica, a gente tem essa ideia de que por que nós casamos? E como que tem que ser o casamento? Eu tenho que ser a princesa? Eu tenho que ser a amada? Quem é essa pessoa que está nesse relacionamento com esse abusador? A gente meio que, mesmo criada com irmão homem, a gente lava a louça, a gente cuida da casa, a gente vai vivendo e tudo, até a própria psicanálise. Quando a psicanálise foi constituída, entendia-se que a mulher psicanalista, ela tinha o poder de cuidar, cuidadora, aquela que vai cuidar da criança para consertar a criança, aquela que vai cuidar da mulher, mas ela não pode ler todos os livros, porque ela não pode pensar, porque se ela pensar, ela vai questionar. Então a gente, às vezes, muitas vezes, como mulher machista que somos, muitas vezes, a gente entende que o outro, essa mulher, ela tem que suportar. Ah, mas você tem um marido. Eu já ouvi até dizer: filha, o pênis está difícil de encontrar. E isso é muito triste, porque você engole tudo porque você tem um pênis? Será que é isso? Será que realmente é essa realidade que a gente precisa viver? Será que tudo tem que valer a pena porque eu tenho isso? E aí, isso é uma coisa. E a outra coisa, eu como mulher acredito que o meu amor é capaz de consertar esse sujeito.
Então, depois que casar, ele briga com a mãe, ele bate na irmã, ele bate porta, mas quando ele casar, vai ser diferente. E você, às vezes, passa 1, 5, 10, 20 anos da sua vida tentando fazer com que seu amor seja remédio para curar a ferida de alguém. Não é. Então, quando você descobre que... E outra coisa, quando você fala assim, eu escutei isso no meu consultório, eu prefiro morrer a ser uma mulher divorciada. Olha isso. E como que às vezes a gente fala assim, nossa, você tá no terceiro casamento? Será que o problema não é você? Olha como que às vezes a gente é machista. E às vezes a gente pergunta, eu já escutei isso, você tem 3 filhos, um de cada homem. E aí a gente vai carregando insultos, falta de respeito, abusos sexuais, porque a gente quer ter 5 filhos de um pai só e a gente acredita que o nosso amor conserta alguém. Será que o nosso amor é realmente para isso? E aí, perguntas e respostas, estou perguntando para vocês que estão aí. O seu amor é para consertar alguém? O seu amor é para ser a chave de fenda para apertar aquele parafuso frouxo? Pensa aí. Não, amadas, não mudam, eles não mudam. Temos que nos olhar e nos amar e procurar a ajuda sim. Não conserta, não. Quer falar, Jane Louise? Então, nós crescemos, né, como você bem citou, ouvindo algumas frases machistas de outras mulheres. Nós assistimos os contos de fadas e nós, não sei como, não sei em que momento da vida, mas eu sei que isso acontece muito com nós, mulheres, o síndrome da salvadora, de que nós vamos consertar o outro, nós vamos sim mudar o outro, que nós sim idealizamos uma ausência paterna e buscamos num relacionamento essa ausência paterna. Então, quando nós nos deparamos com aquilo que estamos idealizando, nós queremos consertar e ficamos nessa, né, de buscar. Mas não é bem sobre isso que eu queria falar muito, embora eu deixo aqui o gancho para lermos sobre a síndrome da salvadora, pesquisem sobre isso, e se identificarem, tratem disso. Mas você falou das mulheres divorciadas. As mulheres divorciadas, eu tenho dito tem alguns 6 meses para cá, que as mulheres divorciadas, elas são uma nova expressão de mulher. Elas passam o que nós não queremos passar, mas elas passam na pele. E nós, casadas e solteiras, vemos as divorciadas como rivais. E é muito fácil a palavra hoje, sororidade, de se juntar. Nós, mulheres, estamos juntas. E é muito fácil nós, mulheres, nos juntarmos. Que seja num café, num aniversário, num encontro de oração, no encontro da igreja. Rapidinho a gente forma um grupo. Nós temos a facilidade de praticar a sororidade. A nossa dificuldade como mulheres é praticar a solidariedade entre nós. E aí quem sofre, falando só sobre as divorciadas, quem sofre nesse contexto da falta de solidariedade em relação a nós mulheres, Estado civil, são as divorciadas. Porque nós, mulheres, criamos um discurso de que mulher divorciada é a fracassada. Não é sábia. Mas, na maioria das vezes, ela está viva. Ela é divorciada porque ela está viva. O divórcio salvou ela de uma agressão física e de uma morte. Ela não procurou ser violentada. Ela é vítima de uma violência doméstica, de um relacionamento abusivo. E hoje está divorciada. O divórcio salvou a vida dessa mulher. Mas outras, solteiras e casadas, discriminamos elas. Não entendemos, não buscamos, não somos solidárias umas com as outras. Porque o nosso discurso machista faz isso com elas. Isso é muito sério, isso é muito triste. Muito triste. Não nos colocamos no lugar da outra para entender não só a dependência emocional dela, mas como a história de vida dela, o que ela passou, o que ela buscou para hoje estar nessa posição.
Eu já vi famosos aí compararem mulheres divorciadas a prostitutas e piriguetes e com termos pejorativos, não pejorando os que eu acabei de citar, mas sim, tem o seu peso pejorativo. Mas eu já vi várias pessoas comparando mulheres divorciadas por isso, com os termos pejorativos. E até nós já fazemos muitos isso. Nós tratamos, às vezes, muitas mulheres divorciadas que venceram depois de um casamento, que estão vivas, que estão bem financeiramente, que são mulheres independentes, lindas, que estão se amando, que encontraram identidade depois de um processo de divórcio, mas muitas de nós as vemos como rivais. E tratamos-as como rivais, isolamos essa pessoa e não ouvimos essas mulheres. E não adianta eu fazer o discurso assim, denunciem, procurem ajuda. Se no final da ajuda que eu der, que você, Erlânia, der, ela vai ter que se divorciar. Porque nem sempre vai o divórcio, né? Eu já citei N casos aqui, já tem testemunho que não se acaba em divórcio, mas às vezes acaba. Aí eu faço o discurso, eu ajudo essa mulher, no fim ela divorcia, e aí eu abandono ela? Então o discurso de sororidade é muito lindo. Ai, vamos nos unir. Mas o de solidariedade, você estimula a sua amiga a denunciar, e aí quando ela denuncia, você se afasta. Você tira ela do seu grupo de oração, você tira ela do seu grupo de trabalho, você tira ela do grupo de amizade, porque agora ela resolveu renascer e denunciar aquele opressor que você estimulou ela a denunciar. Porque o que falta entre nós, mulheres, solidariedade. Eu fugi um pouquinho, mas tá aí. E a mulherada não faz pergunta, você vê, né? A mulherada faz comentário, mas não faz pergunta, gente. Eu tenho um grupo aqui em São Gonçalo, onde o que mais ouço é que Obrigada, Juliana. E muitas vezes ridicularizam as mulheres. Tento trabalhar a autoestima das mulheres. Assim, é uma coisa que a gente observa muito. Para eu não ser divorciada, meu casamento é uma droga. Eu vou engordar porque se eu engordo, ninguém olha para mim. E eu sou obrigada a ficar aqui. Então, eu não vou trabalhar porque se eu não se eu tiver gorda e sem trabalhar e sem ver o mundo, eu tô presa aqui, mas aqui é o meu caixotinho seguro, o meu local seguro. O Nelson Mandela, ele fala algo muito interessante que me chama muita atenção. Ele fala que o que chocou ele nesse período todo de prisão era quando o carcereiro mudava. Porque ele fala que até com a agressão a gente se acostuma. E muitas das vezes a gente escuta assim, esse eu já sei como é, e se eu casar de novo e for pior? E aí a gente acaba acostumando com a maneira que ele faz. Ou ele grita, ele me insulta, ele me ofende, ele me expõe, mas ele não me bate. E aí pode ser que o próximo vai me bater. O que vocês pensam sobre isso, meninas? Vamos falando sobre isso. Se você já passou por algo parecido, nós não estamos aqui para acusá-la, nós estamos aqui para apoiá-la. E eu quero que você fale qual é o seu maior desafio nessa relação, o que você encontra aí de dificuldade para até mesmo falar sobre a sua dor, o que você tem encontrado de desafios para sair dessa situação que te aprisiona e o pior, aprisiona a sua mente. Fala para mim aí, o que acontece? Enquanto o pessoal fala aqui, Lânia, a psicanalista, a doutora Daniela Menezes, parceira no Libertos do Opressor, que trata vítimas de violência doméstica, ela fala que somente mudam quando reconhecem e desejam mudar. Realmente, quando buscam tratamento. Eu costumo dizer que a cadeia de tratamento é primeiro a vítima, seus filhos, e por último o opressor ou agressor, se ele quiser. Ele é passível também de tratamento, mas quando ele quer e ele entende que ele precisa de ajuda.
E é difícil isso, né? Mas não é impossível, como diz Jaqueline aqui também. A Simone diz, não é mulher divorciada, é mulher libertada. É isso mesmo. Jaqueline está num processo aí, né? Separada há 2 meses e está recomeçando. É isso aí, Jaqueline. Não pare, você vai conseguir. A Josi pergunta, o que podemos fazer quando a mulher está envolvida sendo abusada, mas ela não se dá conta? Cadê? Na verdade, Josi, ela se dá conta. Ela sente que tem algo ali que está incomodando. Ela se sente incomodada, mas ela finge que não quer ver. Porque ela pensa nos filhos, ela pensa na igreja, ela pensa na sociedade, a vergonha social, ela pensa nas amigas, ou as amigas já estão longe, a família já está longe, ela está isolada, mas ela sente um certo incômodo e não sabe como sair. E aí eu deixo de dica, autoajuda, autoconhecimento, é ler livros, é acessar a página como Liberte-se do Opressor, é se alimentar de conhecimento próprio, de amor próprio, é potencializar a espiritualidade do qual você creia, qualquer que seja. Foque nisso, jogue para o universo e vai se conhecendo, e vai se amando. Vai chegar um ponto que você não vai permitir mais ser abusada. Mas é um processo que vai começar com você e os livros, com você e o espelho, com você e seu amor por você. Quando você começar a se dedicar a isso, vai chegar um ponto que o que você já identifica, mas deixa de lado, isso vai soar tão grande dentro de você que você não vai permitir ser mais abusada por ninguém. Não é só por um homem, não, mas por ninguém. Ok, Josi? Outra coisa que eu queria falar é sobre a questão do isolamento. A gente está falando sobre sororidade, que é estar juntas, né? E solidariedade, que é não abandonar a outra. O que acontece? Que a gente observa muito. A gente encontra mulheres que são vítimas de violência doméstica e o agressor, ele cerca. Primeiro ele isola ela. E aí, quando ele vê que ela está conseguindo, ou ela está entrando numa roda de vínculo social, voltando para esse vínculo social, ele começa a aterrorizar as pessoas que convivem, ameaçando, colocando na parede, e, no geral, as pessoas ficam com medo e abandonam essa pessoa de novo. Se você está na vida de alguém que está passando por abuso e esse abusador te procurou, entra na página Liberte-se do Opressor, fale sobre isso, peça ajuda. Mas assim, a ferramenta que ele tem é isolar essa pessoa para ela ser presa fácil. A gente sempre fala, sozinha eu vou longe, mas juntas eu permaneço lá, eu fico forte lá. Então, o que eu quero dizer? Não deixa a sua companheira, não deixa sua filha, sua vizinha, sua amiga, aquela pessoa que te pediu um socorro sozinha. Porque pode ser que você seja a última oportunidade dela sair viva dessa situação. Porque se ela está sozinha, desamparada, abandonada, é possível que ela fique mais forte nesse relacionamento abusivo. Então, se o cara tá te procurando e te ameaçando, posiciona para ele. Como eu falei com uma cliente minha, vamos fazer uma rede de apoio? Ela tem uma igreja, então vamos chamar o pastor. Ela tem um filho, vamos falar com o filho. Ela tem um irmão, vamos chamar o seu irmão e vamos contar para ele o que está acontecendo. E aí a gente foi fazendo essa rede de apoio e ele se enfraqueceu. Então, o que acontece? Quando a vítima fica isolada, ela fica uma presa fácil e ela é mais vítima ainda, porque a mente dela está presa e ela não vê saída e ela não sabe a quem recorrer. Então, o que eu trabalho? Vamos fazer uma rede de apoio em volta, e de homens, porque geralmente o abusador, ele é covarde. Por isso que ele abusa de você. E aquele homem que grita muito, que fica... ele é um menino. E você não tem que consertar ele. Porque você não é vitamina para fortalecer ele. Não é salvadora de ninguém. Você não é salvadora. A Paola fez uma pergunta aí, não sei se foi uma, se foi duas. A Paola tá participando bastante. Adoro isso. Ela, Josi...
uma boa Jaqueline. autoestima, independente financeiramente, e sofre um relacionamento abusivo. Tem como isso acontecer? Tem, Paula, tem. Porque a pessoa, quando ela vive um relacionamento abusivo, ela às vezes tem um relacionamento preso, algo preso dentro dela lá no passado. E olha o que acontece. Eu vivia mal na minha casa e eu casei para fugir. A maneira como eu saía da minha casa era casada. Porque assim, eu estou lendo um livro da Regina Navarro que ela fala sobre uma psicanalista incrível, neurocientista, que ela fala sobre o histórico da mulher. E o histórico da mulher, na verdade, era sair de casa, e muitas hoje só saem de casa casadas, ok? Então, a gente vem numa construção onde, para eu encontrar minha autonomia, é no casamento, independente se eu ganho bem, se eu tenho meu emprego, se eu já passei no concurso, enfim. E aí eu fico presa nessa realidade. E aí, o que ela fala nesse livro que para mim fez total sentido? Eu saí fugida da minha casa. Embora eu seja bem financeiramente, eu tenho uma autoestima, eu malho, eu tenho um corpo dos sonhos. Eu saí, a maneira como eu tinha que sair da minha casa era casada. E aí eu me casei, mas foi uma bosta, porque eu saí fugida e entrei em qualquer buraco de tatu. Pensa numa pessoa que está fugindo no meio da mata, no meio de uma guerra onde pessoas querem metralhar a cabeça dela. Ela vai entrar em qualquer lugar. Porque, na verdade, a visão dela não era entrar num lugar seguro, era fugir da situação anterior. E olha o que acontece. Porque eu entrei em qualquer buraco, eu não quero admitir que eu errei. Então, às vezes, eu carrego essa corrente para não falar assim, ei, sou feliz, tenho grana, corpo dos sonhos, mas me ferrei no relacionamento. Só que eu quero dizer para você que forte não é aquele que está sempre em pé. Forte é aquele que cai e fala, eu caí, eu vou me levantar e eu vou ser melhor do que eu construí até hoje. Então, eu quero dizer para você que não tem problema nenhum você admitir que você errou, inclusive na sua escolha do relacionamento amoroso, que talvez você não escolheu um relacionamento amoroso. Você estava em busca de algo, para cobrir algo, e chegou nesse relacionamento aí. Então, você pode recomeçar. Triste é terminar a vida e falar, eu poderia, eu faria, eu alcançaria, eu seria. E o pior, quando a pessoa fala, eu poderia ser feliz, porque é Pois tudo é. no passado. Então, quero dizer para você que hoje é dia de recomeçar. Conversa com esse sujeito aí. Coloca para ele, Esse sujeito é se ótimo. der, se der para conversar. Porque eu aprendi algo que tem pessoas que não são amáveis. Um sujeito que você entrou nesse buraco de tatu aí e que ele não é amável. Então, assim como eu vou amar um ser humano que não é amável? Outra coisa que eu ouvi, Jane, eu vou deixar você falar. Tá bom, eu espero. Olha só, Sou o que educadinha. aconteceu que eu vou colocar. Uma cliente falou o seguinte: ninguém enfrentava a minha mãe. Ninguém. E ele enfrentou a minha mãe. Porque ele enfrentou a minha mãe, eu me casei com ele. Então a mãe era mandona, autoritária, mandava em todo mundo, mandava no pai, mandava nos irmãos, botava todo mundo para correr. E aí ela encontra um sujeito que enfrenta essa mãe. Então ele vira herói. Olha como as questões estão bem relacionadas ao que eu busco. Eu buscava alguém que encarava essa megera que eu não tinha também coragem de encarar. E aí eu entrei no relacionamento porque ele foi o meu salvador. Então sempre tem um porquê e a gente precisa ouvir para entender o porquê. Só que depois que passou disso, ela começou a sofrer. E ela pensava, mas ele encarou a minha mãe. E aí? E agora? Vai lá, doutora Jane. Bom, vou sair um pouquinho do que você está falando aí. A Sá de Carvalho, ela colocou aqui, e eu fico muito feliz pelo comentário dela, porque eu vejo que está surtindo efeito o projeto Liberte do Opressor.
que o objetivo principal é conscientizar e ajudar essas mulheres, não só no âmbito Uhum. jurídico, mas como no emocional. E ela colocou aqui que ela só se deu conta de que vivia um relacionamento abusivo depois que conheceu a página. E aí eu quero linkar o que ela falou com a pergunta da Josi sobre a amiga que não quer reconhecer que está num relacionamento abusivo. E aí a Josi pergunta, e o que nós, a outra amiga, faz? Né, Josi? É simples. Você não muda ninguém, nós não vamos, ninguém muda ninguém. Mas apresentar uma página como essa pode fazer a diferença na vida de alguém, assim como fez na Jade Carvalho, que comentou aqui. E reconhecer que está vivendo um relacionamento tóxico ou abusivo, que é a mesma coisa, é 50% do problema resolvido. Porque você reconheceu. Porque tudo que nos confronta, o que é mal que nós estamos vivendo, a primeira coisa que nós fazemos é negar, a negação. Pode acontecer com todo mundo, menos comigo. E você sabe que você está sofrendo, mas aí você nega. Então você lê uma coisinha aqui, lê outra ali, vê uma coisa aqui, mas nega. No dia que você reconhecer, eu estou passando por isso, 50% do problema está resolvido. Os outros 50%, você vai buscar autoconhecimento, você vai buscar ajuda profissional. Então, você como amiga que vê a outra amiga passar, você não vai dar o caminho das pedras para ela. Você vai dizer que ela é linda, você vai trazer palavras de afirmação para ela, você vai indicar uma página que ela pode se encher de conhecimento, você vai indicar leituras, livros, você vai dizer para ela todo dia, você é linda, eu estou do seu lado, eu estou aqui, eu estou aqui. Todo dia você tem que repetir isso para ela. Vai chegar um momento que ela vai estar cheia de amor por si própria, através de leitura, espiritualidade ou leitura da página, e ela vai lembrar de você, e ela vai fazer essa rede de apoio que a Irlânia está falando. Ela vai saber que tem alguém ali, que independente do que ela decidir, ela pode contar. Não adianta você dizer para ela assim, você vive isso e você precisa fazer isso. Não, não adianta você fazer isso. Não é bom para ela e nem para você, porque você na verdade, está julgando. E não cabe nós julgar, a gente tem que acolher sem julgar. Então, é indicar palavra de afirmação, indicar página, indicar conhecimento e se mostrar à disposição. Eu estou aqui. Passando ou não pelo problema, eu estou aqui. A página, o objetivo da página é esse. A gente tenta acolher as que chegam até nós sem julgamento. E uma das principais motivações de a pessoa não buscar ajuda é a vergonha do julgamento. É a vergonha social. O que vão pensar de mim? Talvez porque eu já seja independente financeiramente, mas eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu trabalho, e como que eu vou falar que eu apanho? Como que eu vou falar que eu moro com alguém que me xinga? Eu tenho vergonha social sobre isso. Mas, se ela tem uma rede de apoio que acolhe e não a julgue, ela consegue, ela tem mais força para isso. Ok? Tem uma outra aqui que A falou... Rayane está falando que quando você sofre um relacionamento abusivo, fala com sua mãe, disso você que eu fala queria para as falar. pessoas e a sua mãe fala que você não deve separar por isso. Olha só, eu tenho uma ideia aqui que é uma. A gente tem um. A gente vive uma questão de lealdade, né? Às vezes a gente olha para o nosso pai e nossa mãe e a gente acha que a gente tem que ser leal e a gente acha que a gente tem que honrar e a gente entende que honrar é nunca discordar. Isso não é verdade. O meu pai e a minha mãe é maior que eu e eu sou menor do que eles, eu os honro por isso. Mas eu não posso ser triste, deprimida, morta, porque a minha mãe e o meu pai não me apoiam nessa situação. Quem sabe da quentura da panela é você. E você que tem que dizer que até quando você aguenta isso e se é que você vai aguentar isso. É da mesma maneira que a doutora Jane acabou de falar. Eu não tenho como dizer, sai daí, sai daí. Não tem como fazer isso. Da mesma maneira que a pessoa também não pode falar para mim, fica aí, fica aí. Não existe isso. Existe um tempo que você fala, ok, até que eu não via, agora eu já vi. E aí eu tô com medo, porque eu conheço mulheres que se escondem no banheiro.
Eu conheço uma mulher que eu tive a oportunidade de atender, que ele tinha uma mala de faca e ele ficava a noite inteira. E ela falava assim, mas eu consigo acalmar ele. Eu vou tirando cada faca. Ele vai botando a faca e eu vou tirando, e eu vou tirando, e eu vou tirando. Resultado, uma filha é gaga, a outra diz que nunca vai ter um relacionamento com um homem, e a outra filha não fala com ninguém, não consegue olhar nos olhos das pessoas. E a pergunta que eu fiz para ela é: você está corrigindo esse homem? Você acha que você tem controle sobre ele? Quem cuida das suas filhas? Quem cuida do emocional das suas filhas? E como é todas as noites você ter que acordar com um homem que você não sabe se ele vai enfiar uma faca em você? Esse caso é um caso grande, grotesco e crônico, muito grave, de violência doméstica ali. O homem colecionava faca para aterrorizar. Talvez você não viva isso, mas você vive a sua dor. E eu não estou comparando a dor. Por isso que não tem como eu dizer, fica aí ou sai daí. Até porque se eu falar, sai daí, eu pego você pela mão e tiro você de lá, lá na frente você vai dizer, porque hoje eu não sou casada, porque a Irlânia falou que não era para eu ser. E o que você não precisa, talvez você tenha até entrado nesse relacionamento pelas motivações erradas, mas você tem que sair desse relacionamento porque você entende que você merece mais, porque você se ama, porque você é melhor do que isso, que você tem todo o direito de ter uma vida abundante e ser feliz. A doutora Daniela, que eu citei aqui, ela tem um e-book, ela tem um material muito bom lá na página dela. Daniela, coloca seu Instagram aqui para o pessoal ter acesso ao e-book. Eu li ele rapidinho, ele é prático, sucinto e muito bom, ajuda muito. Jaqueline, obrigada pela sua contribuição, porque você, assim como o Jade, que eu citei, assim, me faz transbordar dentro de mim mesma de satisfação própria mesmo, porque eu vejo, pelo que você escreve, que a gente atinge o objetivo da página, tá? Não só de levar o conhecimento, mas de acolher. Porque Jaqueline citou a Kirlane, que ela, depois que começou a ler a página, ela se sentiu acolhida e não julgada. Esse é o objetivo da página e eu deixo aqui minha gratidão pela sua vida. E assim como já te falaram aí, se você ver nos comentários, vai passar, você vai conseguir, tu vai voar muito ainda, Jaqueline. Ilânia, Paola Vamos lá, perguntou a lá em Josi falou cima, assim. lá em cima, sobre o atendimento na quarentena. Né, uma pergunta mais técnica. Cada estado tem o seu jeito de trabalhar. Aqui no Rio, os atendimentos têm sido online, nas delegacias também. Eu fiquei muito brava quando eu li isso, né? Apesar de todo o momento que estamos vivendo, restringiram muito os atendimentos às mulheres aqui no Rio e Niterói. Eu creio que isso até ajudou no aumento da violência doméstica aqui no estado do Rio. Mas cada estado trabalha de um jeito. Eu sei que aqui no Rio, o plantão judiciário é um plantão, é 24 horas. Você pode ir lá pedir a medida protetiva, tem o Ministério Público, tem a Defensoria ali para te ouvir, mas se precisar de um atendimento junto à delegacia, está restritivo, só está online. Um absurdo, né? Mas enfim. Tá, Paola? A Derbige falou que muito preconceito demais de outras mulheres, é verdade. Mas essa página e nós estamos aqui para te apoiar. Então você não é discriminada aqui, você aceita, você é acolhida e nós vamos ouvir você sempre sem te julgar, entendendo o seu momento, entendendo até o momento que você vai dizer e vai entender, eu vou sair desta situação. A Josi fala assim, palavras de afirmação, percebo que isso é que as pessoas precisam escutar. Não adianta falar do cara e nem criticar a aceitação temporária dela. É isso mesmo, Josi. Não adianta falar do cara, você não tá vendo? Não tô vendo. Não tô vendo. E ela ainda tem um ganho secundário nisso.
Então, assim, se ela ainda tem um ganho secundário nisso, ela tem um motivo para estar ali. Então, a minha palavra de dizer, às vezes ele fala, você não presta, você é lerda, você é burra. E eu falo, você é linda, você é maravilhosa, você pode mais. Isso vai colocando no coração dela e ela vai se fortalecendo. E quando ele fala, ela começa a questionar, tipo, não, alguém falou o contrário. Alguém falou que eu também sou outra coisa. E isso vai fortalecendo. Então, vamos usar nossa boca para abençoar as nossas amigas. E larga esse negócio de preconceito, gente. Vamos A lá. Deberge, né? Deberge, é Júlia, ela está aqui se identificando como Júlia. Aham. A Angélica fala que. Júlia! Tudo bem? A Angélica fala, quando a agressão é o silêncio, dói tanto quanto. Na verdade, Angélica, o silêncio, ele faz parte do ciclo de violência. O silêncio, ele está na fase 2 da violência, porque já teve a fase 1. O silêncio é a fase 2. O silêncio é a fase da desvalorização. Quando o que acontece em volta, o agressor, o opressor, ele fica em silêncio. E nesse silêncio ele quer dizer, ele quer dizer e ele quer passar de que você, para te deixar em dúvida, para você buscar uma resposta. E enquanto a gente busca uma resposta que a gente não sabe o que é, porque existe o silêncio, você se sente culpada. E aí, no se sentir culpada, você se nega. Você perde a identidade. Porque você fica tentando consertar um clima, consertar uma situação que talvez nem precisa ser consertada, mas o silêncio, né? O silêncio, ele faz parte de um processo, como eu falei, para configurar um algo maior. Eu teria que explicar todas as fases. Mas o silêncio, ele dói, mas ele faz parte do processo do opressor, infelizmente. Aí a Paola me A perde, Drica, né? a Drica tá Paola falando aqui, ó. já Realmente dá perguntou logo. medo. Mas hoje tenho paz e me sinto a Frozen. Ó, eu adoro falar disso, Adoro a Drica. Frozen, adoro a Porque, Frozen. assim, o feitiço será quebrado quando eu encontrar o amor verdadeiro. A gente acredita e os contos e as histórias e a maneira como a gente aprende na vida para proceder e para viver é que o príncipe vai chegar. E aí vem a Frozen para dizer: não, 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 não. O feitiço será quebrado quando eu encontrar o amor verdadeiro. O que que isso significa? Significa que o amor não está no homem. E aí eu aprendo que para eu ser feliz com um homem, a gente não pode entrar num relacionamento assim, eu estou aqui para te fazer feliz. Não é isso. Isso é doença. E nem é você tem a responsabilidade de me fazer feliz. Também não. Isso é doença. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Então, Ah, vem meu me filho, fazer já feliz sou. porque eu te amo. Então, eu te amo e você tem que. O que está acontecendo? Começa a observar as músicas que a gente canta do pseudo-amor, que são músicas que aprisionam a nossa mente e diz que não é nada disso. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que me encontrar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou. E aí eu vou encontrar alguém feliz e eu vou somar o meu amor com essa pessoa e a gente vai viver sem doença. Ninguém é bengala de ninguém no relacionamento. Nem você tem que ser consertado, nem ninguém tem que consertar. Até porque, às vezes, a gente pensa e a gente encontra muito isso nos atendimentos, pessoas que tiveram a visão de um relacionamento amoroso que tinha o abuso como base dentro da casa. E a gente foi na escola e perguntou: qual é o primeiro casal que você viu? Meu pai e minha mãe. Qual é o primeiro relacionamento? Meu pai e minha mãe. Você quer o relacionamento igual ao do seu pai e de sua mãe? E adolescentes falaram: Deus me livre. Foi E assim, tenso. Deus me livre. E aí a gente 100%. olhou assim: caraca, não tem ninguém. Por Eu quê? levei Porque um às susto. vezes era uma droga. A nossa casa era horrível. Só que meu pai amava minha mãe chegando em casa bêbado e batendo. Meu pai amava minha mãe batendo porta. Meu pai amava minha mãe espancando todo mundo. E aí, quando eu vou para um relacionamento, eu acho que um relacionamento amoroso é espancando pai e mãe. Outra coisa que eu ouvi também. O cara, no primeiro encontro, isso foi no domingo, na live de domingo,
A psicóloga que falou comigo aqui, ela falou, meu pai e minha mãe, está no livro dela também. Eu encontrei um cara, primeiro dia que eu saí com o cara me levou para casa dele, a gente estava tomando cerveja, ele recebeu uma visita, ficou nervoso, ele jogou aquilo tudo no chão. Quebrou todas as garrafas de cerveja. E aí eu fiquei tão louco com ele e gamei. Oi? Cadê o liberto do opressor, gente? Vamos ver, ela vai voltar. E aí eu vou terminar de falar. Eu fiquei gamada e eu fiquei tão excitada com aquilo que eu gamei. Olha, preste atenção. Talvez algo que ela tenha visto lá atrás marcou algo que a violência marcava o sexo. Olha isso. E quantos filhos e filhas veem os pais tendo relação sexual? E aí eu escuto várias vezes em vários atendimentos. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas eu senti uma cosquinha, eu senti uma excitação, eu senti algo que me prendia aquilo ali. Olha como é amplo. O relacionamento sexual ele excita a gente muitas vezes e a gente não sabe por quê. Não marca meu horário, não. Tá acabando, tá acabando. E olha o que acontece. A gente precisa se conhecer para saber as marcas emocionais que causam as dependências emocionais que há em nós. Porque talvez isso que a gente está vivendo só seja o replicar do meu interior e do que eu sinto aqui dentro e eu venho, ó, desenvolvendo. E Vamos lá, aí, doutora Jane, aqui, ó. A psicanálise diz o quê? Aquilo que você rejeita é o que você acaba replicando. A Paola perguntou das fases. Paola, isso vai ser uma próxima live, porque são 3 fases e aí teria que explicar todas as fases. Jaqueline, esquece o passado, Jaqueline, você é daqui para frente. Não tente buscar entender por que você viveu isso. Não, acabou, você não vive mais. E isso, ficar pensando no passado da confusão mental. Eu quero deixar, a gente tem pouco tempo, já está acabando. Eu quero deixar alguns livros para indicar. A Coragem de Ser Imperfeito, esse livro é maravilhoso. Mulheres que Amam Demais, é sensacional. Deixe-me apresentar você, de Thalita Pereira. A Louca Não Sou Eu, é muito bom. E Ative Seu Cérebro. Maravilhoso, maravilhoso. A Drica também colocou aqui que a gente não precisa de homem para ser feliz. Eu e Irlane, eu posso falar por ela que nós temos a seguinte prática e teoria. Nós precisamos sim dos homens, um homem com patriarcado bíblico e saudável, ok? E eles existem, eles existem. Nós não queremos aqui, a página não é uma página feminista, não queremos fazer um discurso feminista, porque nós somos femininas. Nós cremos num patriarcado bíblico, positivo, saudável. Nós não queremos matar os homens, nós precisamos deles. Tão saudáveis quanto nós próprias. Tão amáveis, tão curados como nós também. Ok? Eu vou escrever depois lá no Liberte-se o nome dos livros, mas são esses. A gente encontra muitos meninos nas nossas palestras que quando a gente vai falando que é violência, esclarecendo o que é violência, eles vão olhando assim pra gente, porque para eles aquilo também é normal. Eles também estavam dentro da casa, eles também viam o abuso, ok? Então, o que a gente entende? A gente entende que essas conversas aqui, elas têm que acontecer em todos os âmbitos e em todos os lugares. A gente precisa falar do que é respeito, do que é honra e do que é amor, para que a gente não venha ser bengala de ninguém e também não aceite que ninguém seja a nossa bengala. E aí, talvez, um homem que sofreu de um pai opressor, de uma mãe opressora e abusiva, ele vai para um relacionamento entendendo que é isso também. E você, já volto a falar, não é a chave de fenda que vai apertar o parafuso de ninguém, ok? Se der para caminhar junto, se der para fazer uma terapia em casal, ótimo. Se não der e o sujeito não quiser, deixa o sujeito. Você que não pode sair morta dessa relação. Mas
entenda que a gente é a favor do casamento, a gente é a favor de um relacionamento feliz, a gente é a favor de uma família que senta à mesa junto, a gente é a favor de uma família que ora junto, pedindo a Deus para que essa nação, a partir da minha casa, seja curada e transformada. E nós cremos que isso é possível, só que a gente precisa conversar sobre Drica, isso. deixa eu falar um pouquinho aqui com a Drica. Ela colocou, mas às vezes vivemos a violência devido à dependência. Às vezes não, sempre. Sempre. Por isso que a gente tem que se amar, se autoconhecer, buscar conhecimento sempre de si própria. Quando nós nos amamos e nos entendemos, nos conhecemos, a gente vai identificar se vive ou não uma relação abusiva e tóxica. Porque todas as vítimas têm a sua dependência emocional. E só vai descobrir se conhecendo e se amando. Ok? Vai acabar. Gente, está acabando. Ó, eu deixei um link na bio aqui, falando do grupo que vai começar, um grupo de 10 encontros para tratamento de vítimas de violência doméstica. A gente vai trabalhar inteligência emocional, coach, psicologia positiva. Você vai fazer um checklist para você se tornar melhor. E vamos lá, porque você merece o melhor. Você sempre merece o melhor. Então, procura aí no link que você pode fazer a sua inscrição e a gente começa esses atendimentos para que você, sim, encontre um caminho saudável para viver a sua vida, porque você merece. E vida é transformação, vida é recomeço, vida é ação, vida é movimento. Então, se você errou até hoje, ok. Vamos levantar, pedir perdão a si mesmo e escrever uma nova história. Vai ficar gravado por 24 horas aqui no Instagram e vai ficar lá no meu canal no YouTube. Vai sim. Obrigada, meninas. Tá? Me sigam lá também, doutora Jane Luize. Estamos juntas aí, acolher sem julgar e solidariedade. Por favor, vamos ser solidárias umas com as outras, sem julgamento, por favor. Acolher. E a gente vai fazer mais live, gente. A gente vai fazer mais live. Diz aí pra mim, vocês querem mais live? Fala pra mim. Vocês querem saber sobre o quê? Coloca a gente tem um minuto. O que você quer saber. E beijo, 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 beijo. Amamos vocês. E muito obrigada. A gente ama você. Amém. Você é linda, você é incrível. Mas você precisa olhar pra você no espelho hoje e falar, eu te amo. Eu vou fazer da sua vida a partir de hoje a melhor vida que pode existir, viu? Beijo! Fez print lá.